Beleza, professor Igor Fernandes passando na área para resolver mais uma questão do nosso projeto UERJ+, mais de 100 questões que eu vou resolver com você até a prova da UERJ, beleza? Nesse vídeo aqui nós vamos corrigir questões sobre processos migratórios. Fica aí para a gente resolver agora, sem mais delongas. Olha só, questão na tela. UERJ 2020, Mediterrâneo é o maior cemitério da Europa hoje. Trata-se de um grave problema. As próprias leis da União Europeia e as convenções internacionais afirmam que os fugitivos salvos não podem ser levados de volta ao porto de embarque de onde escaparam da guerra, do terrorismo e da fome. Mas ainda assim, todos os dias, dezenas de pessoas morrem durante a tentativa de atingir a Europa. Hoje, o Mediterrâneo virou o maior cemitério da Europa. Nós conhecemos apenas o número de vítimas que foram registradas através de fotos, posição e data. Contudo, para cada vítima divulgada oficialmente, há um morto que nem aparece nas estatísticas. Vivemos uma situação absurda. A África é saqueada pelos países ocidentais que depois não querem ver de perto o efeito de sua política. Os países europeus fecham suas fronteiras e ignoram que essas vítimas vão morrer justamente tentando fugir da situação que eles criaram. Igor, esse texto é bem forte, sim, e bem crítico. Ele coloca assim, primeiro, a situação dos imigrantes, dos refugiados que tentam chegar à Europa, beleza? Aí ele coloca a questão do grave problema migratório que atinge a Europa atualmente e como a Europa vem resolvendo a situação muitas vezes da pior maneira possível, porque de acordo com o texto, autoridades europeias não estão dando suporte, não estão dando apoio para essas pessoas que colocam as suas vidas em risco para tentar chegar com vida e sobreviver no continente europeu. Aí olha para a parte final aqui do texto, nem cheguei no enunciado, ó. A África é saqueada pelos seus países ocidentais que depois não querem ver de perto o efeito de sua política. Os países europeus fecham suas fronteiras e ignoram que essas vítimas vão morrer justamente tentando fugir da situação que eles criaram. Ou seja, o texto está também trazendo uma questão histórica, que está ligada ao imperialismo europeu, à exploração do continente africano e às consequências desse processo. Lembra? Conferência de Berlim, Partilha da África, povos diferentes no mesmo território, grupos diferentes, rivais muitas vezes. E aí quando eu tenho a descolonização do continente africano, pós-Segunda Guerra Mundial, eu deixo uma série de consequências, de heranças no continente, como as guerras, a fome, a desigualdade, a exploração. Em julho de 2018, já começando a anunciar aqui, ó, Klaus-Peter Reich, comandante do navio Lifeline, ficou 7 dias no mar Mediterrâneo, com 233 migrantes a bordo, aguardando a autorização para desembarcar em países europeus. No que se refere às relações entre países africanos e governos europeus, a avaliação de Reich para a crise migratória atual expressa a contradição entre os seguintes fatores. Então, segundo o Reich, que colocou esse texto, que falou sobre a herança dessa exploração no continente africano e apontou que essa crise migratória ela está relacionada a que os próprios europeus criaram nesses continentes, sobretudo no continente africano, podemos analisar a seguinte contradição. Letra A, integração global e localismo étnico. Letra B, herança imperialista e nacionalismo xenófobo. Letra C, crise demográfica e modernização econômica. Ou letra D, dinamização comercial e desqualificação laboral. E aí, o que você marcaria? Deixa eu chegar para o lado aqui para você observar as alternativas. Qual é a contradição que eu tenho aí? Letra B. Quando ele fala, e eu citei isso aqui, ó, da África sendo saqueada, que os europeus são culpados pela situação que eu tenho no continente africano, ele está apontando para o processo histórico
marcado pelo imperialismo europeu. Ao mesmo tempo, é contraditório porque se eu explorei esse continente africano, hoje é muito contraditório que eu não ajude. E por que eu não ajudo? Porque eu tenho crescimento do nacionalismo xenófobo, beleza? A xenofobia ganha cada vez mais espaço, está ganhando cada vez mais adeptos na Europa nos últimos anos. Um dado importante, brasileiros que estão sofrendo com a xenofobia em Portugal, na Irlanda, nos últimos anos. Grupos extremistas, supremacistas que ocorrem na Europa, que procuram imigrantes, que violentam esses imigrantes, dentre outras práticas abjetas. Beleza? Dúvidas? Igor, por que não há integração global? Ele não está apontando para um processo de globalização como foco da situação. Por que não olha para a crise demográfica? Porque ele está falando de crise migratória. E ele não cita a questão da modernização econômica. Letra D, dinamização comercial, desqualificação da mão de obra. Não, ele aponta para um histórico imperialista europeu e também para o nacionalismo xenófobo que impede esses imigrantes de entrarem na Europa. Tranquilo? Tudo bem? Igor, fiquei com dúvida, não tem problema. Coloca aqui nos comentários, deixa o seu like se você gostou da resolução. Estou aqui para te ajudar. Falou? Vou ficando por aqui. Até a próxima questão. Valeu!